A paz do Senhor, meus queridos. Estamos de volta mais uma vez em nosso canal Ensinador Cristão. Quero convidar você para dar o seu like e se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. Ative também o sininho de notificações para receber as nossas dinâmicas a cada semana, tá bom? Creio que você já deve ter observado que o nosso vídeo de hoje traz por trás de mim um quadro, um mapa com o tabernáculo de Israel. Nós colocamos este mapa aqui atrás, não foi por um acaso. É que vamos usar ele na dinâmica que vamos fazer nesta semana, tá bom? Então, por quê? Porque nós vamos falar sobre o templo do milênio e a questão da santidade ao Senhor. Santidade, a glória, enfim, a questão da santidade ao Senhor. Na verdade, o que estamos usando aqui não é uma foto do templo, tá? Mas do tabernáculo, aquele que foi construído durante o período da caminhada do povo de Israel no deserto, certo? Então, esta dinâmica, ela tem como objetivo mostrar essa revelação que Ezequiel teve após a restauração do povo de Israel, tá? Então, nós vamos tratar especialmente do capítulo 43 do livro de Ezequiel, aonde Ezequiel tem uma revelação, uma visão. O bom é que você faça um estudo em cima dos capítulos 40, 41, 42, 43, para que você tenha uma visão mais ampla do livro de Ezequiel a respeito do assunto, tá? Então, Ezequiel, ele tem esta visão, primeiro, do Senhor restaurando Israel, restaurando o povo de uma forma nacional, eles voltando para sua pátria depois de 70 anos de cativeiro, e ele também tem uma restauração, aliás, ele tem uma visão da restauração também espiritual. E nesta revelação que ele tem de Deus, nesta visão que Deus dá a ele, uma visão revelatória a respeito da restauração do povo de Israel, esta restauração também acontece no templo. Por quê? Porque o templo, até então, ele tinha sido destruído, a cidade de Israel tinha sido destruída pelos babilônicos, e até então o povo estava sem esperança. E Ezequiel, ele tem esta visão de uma restauração do templo. Lógico que esta revelação, ela não é para uma restauração dentro desta visão num sentido imediato. É uma revelação escatológica, que é justamente isso que vamos estudar dentro da dinâmica que vamos fazer, tá? É uma revelação do templo do milênio, do que vai acontecer no período do milênio. Então nós vamos identificar esse templo, de como ele seria, e relacionar esse templo do milênio com a questão da santidade, ao Senhor, e toda a glória que Deus demonstra ali no templo, tá? Então, para isso, nós vamos aproximar mais o nosso vídeo para centralizar esse mapa e você poder entender melhor aquilo que nós queremos fazer, tá certo? Muito bem, gente. Então, estou passando para vocês agora uma visão geral do mapa que nós temos aqui do tabernáculo, que foi construído no deserto, para entendermos melhor esta visão que Ezequiel teve a respeito do templo do milênio, tá? Então você tem aí esta visão, tá, do tabernáculo, com tudo o que o tabernáculo tinha, Então você pode usar isso com seus alunos. Inclusive eu vou deixar na descrição do vídeo este mapa do tabernáculo, para que você possa imprimir ele do maior tamanho possível que você puder imprimir. Se você puder imprimir por partes e colar estas partes, é até melhor, certo? Então esse tabernáculo, ele tinha várias peças. Ele tem aqui o altar do holocausto, certo? Aqui a pia de bronze. E isso aqui no pátio, Quando entrava, aqui tem aonde era imolado,
o carneiro. Quando eles adentravam dentro do tabernáculo, aqui tinha os pães, a mesa dos pães, o candelabro e logo à frente o altar do incensário. E mais na frente tem aqui, ó, tem aqui a cortina para poder entrar no lugar santo dos santos, onde está a arca. E qual a visão que Ezequiel tem a respeito do templo e não desse tabernáculo? Eu estou mostrando o tabernáculo porque as peças usadas no templo eram as mesmas, tá? Então, qual é a visão que Ezequiel tem? A visão que Ezequiel tem, na verdade, ele vê o templo, porém, sem nenhuma dessas peças, sem o altar, sem a pia de bronze, sem o candelabro, sem a mesa dos pães, enfim, ele vê o tabernáculo sem nenhuma dessas peças. Por quê? Justamente porque essas peças, elas estavam presentes porque elas faziam parte de um simbolismo que era aplicado a Cristo, tá? E agora, no período do milênio, Cristo ele é uma realidade presente e não simbólica. Então não precisava mais destas peças dentro desta simbologia, certo? Então, o que é que você vai fazer em seguida? Então você vai, depois de mostrar este mapa do tabernáculo para os seus alunos, para que eles entendam esta visão que Ezequiel teve lá no capítulo 43 do livro de Ezequiel a respeito do templo, e o templo sem estas peças aqui, certo? Porque todas essas peças levavam a Cristo de uma forma simbólica, e aí você vai explicar que agora não precisa mais de simbolismo, uma vez que Cristo era um ser presente ali dentro do tabernáculo. Inclusive é esta visão que Ezequiel tem, né? Ezequiel vê um ser, um anjo, aqui dentro desta parte, falando com ele aqui fora, tá? Ele está aqui fora no pátio e um anjo fala com ele, e esse anjo, na verdade, quando ele trata como o anjo do Senhor, na verdade este anjo é o próprio Senhor falando com ele, e não um anjo propriamente dito, tá? É o Senhor falando com ele. E este Senhor eterno, né, que falava com ele, é justamente esse Senhor que vai se fazer presente no tabernáculo, e não mais de forma simbólica, tá? Então nós vamos agora voltar com vocês para uma outra parte da dinâmica, e não mais essa parte do tabernáculo, depois que vocês usarem este tabernáculo na sua dinâmica. E se fizer toda essa explicação, agora o que é que você vai fazer? Vamos voltar para outra parte da dinâmica. Muito bem, gente. Então, depois que vocês apresentarem um mapa, como eu mostrei aí, né, e o seu simbolismo, e mostrar que o Senhor fala com Ezequiel ali dentro do templo, mostrando a sua presença lá dentro, e como ele estaria santificando aquele lugar, uma vez que aquele lugar tenha sido profanado, você agora vai pedir que os seus alunos fechem os olhos, certo? Então, depois que eles fecharem os olhos, você vai pedir para eles estenderem as mãos. Todos os alunos vão estender as mãos. E aí o que é que você vai fazer? De início, é importante dizer que você vai precisar para esta dinâmica, além desse mapa, você vai precisar de café, certo? Um pouco de pó de café e um vasilhame, que é justamente o que eu estou fazendo aqui, ó. Um pouco de pó de café e um vasilhame. E aí você vai derreter esse café com um pouco de água para ele ficar como uma massa bem mole. E aí o que é que você vai fazer nesse momento que os seus alunos estenderem as mãos? Você vai melar a mão deles com um pouco de café, tá? Passar um pouco de café na mão dos seus alunos, todos eles, tá? Depois que você passar um pouco de café na mão deles, você vai explicar, depois de todo mundo com a mão melada, né, de café, você vai explicar que esta era a condição do povo de Israel quando eles foram levados cativos, sujos espiritualmente, vivendo na idolatria, no pecado. E aí o que é que Deus faz? Leva eles para o cativeiro,
e faz uma grande purificação no meio do seu povo. E aí, para você falar sobre essa purificação, você deve levar também um lencinho umedecido para ajudar o seu aluno a limpar as mãos. Tá? Um lencinho umedecido para todos eles passar, entrega um lencinho umedecido para cada aluno, tá? E eles vão passar o lencinho, limpar as mãos, como símbolo de quê? De purificação, que é isso que Deus faz, tá? Justamente que é o que é mostrado nesse capítulo 43 do livro de Ezequiel. Então o Senhor, quando ele aparece em forma de anjo, ele aparece justamente para mostrar a Ezequiel essa santidade que seria necessário no meio do seu povo. Então a santidade, a glória do Senhor iria habitar para sempre no templo. Então, este é o momento em que você também deve fazer uma reflexão a respeito da santidade para a vida do cristão. Porque a lição ela precisa desta aplicabilidade, certo? Então, explique para os seus alunos que ser santo significa ser puro, ser separado de toda prática pecaminosa e ter uma vida exclusiva para Deus. Então, santidade, repetindo, né, é uma espécie de exclusividade, de dedicação total a Deus, né, nos separando do pecado e se voltando, sendo exclusivo para Deus. Entendeu? Voltando. Ser santo é levar uma vida de dedicação a Deus, amando a verdade, amando a justiça, amando o bem. Então, a santidade é uma forma de vivermos de uma maneira que agrade a Deus. Para o cristão, a santidade ela deve ser praticada ao longo de toda a sua vida. Não existe um momento em que diz, olha, hoje eu vou ser santo, amanhã não. Agora de manhã eu vou ser santo, à tarde não. Não, é a vida inteira. Em cada pequeno ato, em cada pequeno gesto, as nossas atitudes devem demonstrar esta vida de santidade. Nas escolhas que nós fazemos, essas escolhas elas têm que estar baseadas em quê? No nosso amor a Deus e no nosso amor ao próximo. Então quem é salvo por Jesus, ele deve viver esta vida de santidade. A vida agora que ele vive é uma vida de dedicação a Deus. Lógico que esse processo não é um processo completo, não. Nós ainda temos uma natureza humana, pecadora, e que precisamos aprender a cada dia lutar contra o pecado, e isso se chama o quê? Santificação. Cada dia lutando, cada dia se esforçando para melhorar, com a ajuda de Deus, lógico, né? Então, os membros da Igreja de Cristo, ele tem esse compromisso de viver a santidade de Deus, e para isso deve renunciar os aspectos básicos que são considerados abomináveis diante de Deus. Então a Bíblia nos ensina que o primeiro passo para nós vivermos uma vida de santidade, primeiro é ter um coração voltado para Deus. Quem ama a Deus quer agradá-lo. Quem ama a Deus quer obedecê-lo. Então, quanto mais nós nos dedicamos a Deus, menos felizes nós vamos ficar com o pecado. O segundo passo é ler a Bíblia. E por que é que o cristão deve se dedicar à leitura da Bíblia? Porque é a Bíblia que nos mostra a forma que nós devemos viver uma vida santa. É através da Bíblia que eu, como cristão, posso aprender a identificar o pecado e também a resisti-lo. E por último, o passo principal é a aplicação daquilo que eu estou lendo. Nós podemos saber tudo sobre a vontade de Deus para as nossas vidas, lógico, né? Mas se nós não aplicarmos isso, se nós não pusermos em prática tudo o que nós aprendemos, é inútil. E é justamente quando você põe em prática que você está vivendo a santidade de Deus. Então, ajude os seus alunos a entender isso, a partir do mapa e a partir desta interpretação, né? Do melar a mão
do limpar a mão e tudo aquilo que Deus quer fazer em nossas vidas, tá bom? Como eu disse, eu vou deixar o mapa, o link logo abaixo na descrição do vídeo, para que você tenha acesso ao mapa, possa baixar e imprimi-lo o maior tamanho possível. Se você quiser recortar em partes, imprimir partes e unir, é bem melhor, para que você tenha um mapa bem maior do tabernáculo, tá bom? Então que Deus te abençoe e espero que essa dinâmica ajude você na compreensão melhor do ensino da palavra de Deus.